Se você fica revivendo aquela conversa de ontem, pensando em tudo que podia ter dito diferente, seu cérebro não tá te ajudando. Ele tá te sabotando. E o pior é que você acha que pensar mais vai resolver o problema. Não vai. Hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece dentro da sua cabeça. Tem gente que chama isso de ser detalhista ou ser responsável. Mas a verdade é mais simples. Isso se chama pensar demais. E tem uma explicação na neurociência. Eu vou te mostrar o que acontece no seu cérebro quando você trava num pensamento, por que isso acontece com mais força em algumas pessoas e o mecanismo que faz seu cérebro confundir pensar com resolver. No final, você vai entender que isso não é defeito de personalidade. É um sistema do seu cérebro fazendo exatamente o que foi programado para fazer, só que no momento errado. Você já ficou 1 hora decidindo entre 2 opções que, no fundo, não fariam tanta diferença assim? Você sabe que aquilo não merece tanto tempo, mas o pensamento continua rodando? Isso tem nome: ruminação. Diferente de reflexão, que é quando você pensa, tira uma conclusão e segue a vida. A ruminação fica em loop, voltando para o mesmo ponto sem chegar em lugar nenhum. É igual um vídeo travado, repetindo o mesmo segundo. E isso não é só desconfortável. Pessoas que ruminam muito têm mais chance de desenvolver ansiedade, insônia e até depressão. Não porque são fracas, mas porque o cérebro aprendeu com a repetição a entrar nesse modo com mais facilidade. Quanto mais entra, mais fácil fica entrar de novo. Mas por que o cérebro insiste em voltar para o mesmo pensamento, mesmo sem resolver nada? Para entender isso, precisamos falar de uma rede no cérebro chamada rede de modo padrão. Ela liga quando você não está fazendo nada específico, tipo no banho ou dirigindo num caminho que já conhece de cor. A função dela é boa: planejar o futuro, pensar sobre quem você é, aprender com o passado. O problema é que em algumas pessoas, essa rede fica hiperativa e não desliga fácil. Quando ela fica presa demais num assunto carregado de emoção, para de planejar e passa a só repetir. Agora entra outro personagem, a amígdala. É uma estrutura pequena no centro do cérebro que detecta a ameaça. O problema é que ela não diferencia bem a ameaça física de ameaça social. Para ela, meu chefe pode estar bravo comigo, dispara quase o mesmo alarme que um perigo real. E esse alarme manda um sinal para o resto do cérebro dizendo: presta atenção nisso, não desvia. É por isso que é tão difícil parar de pensar numa coisa ruim. Junta as duas peças, a rede de modo padrão tentando resolver, pensando sobre todos os ângulos, e a amígdala mandando o sinal de alarme, dizendo que aquilo é perigoso. O resultado é esse ciclo. Você pensa, o alarme continua, você pensa mais para tentar desligar o alarme, e ele continua, porque pensar não é a mesma coisa que agir. Tem ainda o córtex pré-frontal, responsável pelo controle e pela lógica. Em teoria, é ele que devia dizer: já pensei o suficiente, posso parar. Mas quando o estresse sobe e o cortisol fica alto por muito tempo, essa parte do cérebro perde força. Por isso, quando você está mais cansado ou ansioso, fica muito mais difícil controlar o pensamento excessivo. Não é falta de força de vontade, é bioquímica. E aqui vem uma parte importante. O cérebro confunde pensar sobre um problema com resolver um problema. Estudos mostram que, quando alguém fica ruminando sem agir, o cérebro ativa uma sensação de estar fazendo algo produtivo, mesmo sem nenhuma solução real sendo criada. É como pedalar numa bicicleta ergométrica, achando que está chegando em algum lugar. Você se cansa, mas continua no mesmo ponto. E aqui está o ponto mais importante. Pensar demais não existe para resolver o problema. Ele existe para te fazer sentir que você tem controle sobre algo que você não controla. O cérebro odeia a incerteza. E como ele não consegue resolver o que ainda não aconteceu, ele troca controle real por controle imaginado. Ele te faz pensar em todos os cenários possíveis para fingir que você está preparado. Mas isso é ilusão. Você não está se preparando. Está só girando no mesmo lugar, gastando energia e aumentando o cortisol, sem mudar nada na realidade.
É por isso que pensar demais não te deixa mais seguro, te deixa mais cansado. Se pensar resolvesse, você já teria resolvido há muito tempo, considerando quantas horas já passou pensando nisso. Então, como você quebra esse ciclo na prática? Existe uma técnica simples que usa o próprio corpo para avisar o cérebro que tá tudo bem. Chama-se regra dos 5 minutos com tempo marcado. Funciona assim. Quando você perceber que tá travado pensando na mesma coisa, pega um cronômetro e dá 5 minutos para você pensar nisso quanto quiser, sem culpa. Pode até escrever os pensamentos num papel se quiser. Mas quando o tempo acabar, você levanta e faz alguma atividade física simples. Mesmo que seja só andar até a cozinha, lavar o rosto ou respirar fundo umas 10 vezes, bem devagar, soltando o ar mais longo do que o tempo que você levou para inspirar. Por que isso funciona? Porque você está dando ao seu cérebro o que ele queria, que era atenção para o problema, mas com um limite claro. Isso já reduz a sensação de urgência. E depois, ao mexer o corpo e respirar mais devagar, você manda um sinal direto para a amígdala dizendo que não tem perigo real ali. Esse sinal físico é mais forte do que qualquer tentativa de convencer a mente só com lógica. O corpo calma a mente, não o contrário. Se você repetir isso algumas vezes, toda vez que perceber que está ruminando, o cérebro começa a aprender um novo caminho. Em vez de ficar travado, ele aprende que existe um processo. Pensa, marca um limite, depois solta. Com o tempo, esse ciclo de pensar demais começa a perder força, porque você não está mais alimentando ele sem limite nenhum. Resumindo, pensar demais não é defeito seu. É um sistema antigo do cérebro, criado para te proteger de perigo, aplicado num mundo onde os perigos são, na maioria das vezes, sociais ou imaginados. A rede de modo padrão tenta entender. A amígdala manda o alarme e o córtex pré-frontal, que deveria frear isso, perde força quando você está estressado. O resultado é esse ciclo que parece necessário, mas não leva a lugar nenhum. A virada de chave é simples. Pensar mais não significa resolver mais. E a saída não está em forçar o cérebro a parar, mas em dar um limite claro para o pensamento e depois mudar o estado do corpo, para que o cérebro perceba, naturalmente, que não precisa mais ficar de alerta. Se você quer entender por que sua ansiedade fica pior justamente à noite, tem outro vídeo aqui no canal que explica exatamente isso.